O professor Márcio Fernandes já fez a sua estreia pelo CSA, falou de reforços e chamou a atenção a finalização do time. Faltou matar o jogo e já começa a visualizar o Botafogo da Paraíba neste sábado e os ingressos já estão à venda. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes, tá? Adoro saber a opinião de vocês, independente se é parecida com a minha, se discordam em algumas coisas, se discordam em tudo, não tem problema. A participação de vocês é sempre muito importante, até para eu saber qual a crítica, né, de vocês. Então, sempre que puderem, deixe aqui os comentários que eu vou adorar ler todos. Tranquilo, meu povo? Tamo junto? Agora vamos embora pro vídeo, escutar o professor Márcio Fernandes e também dar a nossa pitadinha, né, a nossa opinião sobre, porque eu queria sim falar aqui dos reforços, óbvio, a gente tem que reforçar até virem, a gente tem que reforçar, porque contra o Botafogo da Paraíba, muito provavelmente não, é isso, vai ser o mesmo time que jogou ontem contra o Vasco. A única mudança vai ser o técnico que não teve tanto tempo assim para trabalhar. Óbvio, você tem o Jackson que pode estrear, você tem a ausência do Betão, algumas coisas vão mudar, mas de reforços não vai ter nenhum e o campeonato tá acabando, então é preciso tratar sobre isso e o técnico pós o jogo falou um pouco sobre como é que vai lidar com isso, se precisa de reforços, se não precisa, enfim, a gente vai falar tudo sobre no vídeo de hoje. Mas antes da gente tratar de reforços, os ingressos para o jogo contra o Botafogo da Paraíba já estão à venda, né? A arquibancada baixa R$ 15, arquibancada alta 25, arquibancada alta curva 25, cadeira 120, os pontos de venda os mesmos de sempre, tá? Vendas online www.futebolcard.com. Façam o seu cadastramento, né, da biometria facial. Eu inclusive fiz o meu, maior tranquilidade do mundo. Entro, coloco lá esse rostinho, né, que vocês conhecem e no instante entra. Então facilita muitas coisas. Agora também chamar a atenção sobre isso, tá? Por exemplo, meu pai fez a biometria facial e sempre dá erro. E aí ele tem que puxar a carteirinha do sócio. Então, CSA, vamos se atentar a isso daí também, porque acredito que ele não seja o único, né? Só na fila que a gente tiveram outras pessoas que também tiveram esse mesmo problema. Então, esse problema de sistema, CSA, por favor, né? Vamos organizar aí. Mas quem conseguiu fazer, conseguiu entrar, tá tudo ok, facilita muito a vida, tá? Sobre os ingressos, acho que o preço tá acessível. Por mim, contra o Botafogo da Paraíba, eu faria inclusive uma ação com sócios para você lotar o estádio, fazer aquela atmosfera, né? A mesma coisa que fez contra o Vasco, óbvio, não vai ser a mesma festa, né? Com fogos, luzes, mas eu acho que dá sim para você lotar o estádio, horário bom, dia bom, né? Sábado, 17 horas. Então, horário bom, dia bom. Dá para você aproveitar o sábado, fazer o seu churrasco, assistir o jogo. Se tudo der certo, uma vitória do Azulão e você termina aí o dia comemorando com a sua família e tudo mais, pedindo uma pizza, um sanduíche, né? Enfim, como você queira comemorar. Então, deixando aqui a minha opinião, por mim, eu acho que os preços estão bons, tá? E eu faria aí uma ação com sócios para você tentar levar mais gente para o estádio. Mas só os preços eu acho que já tá ok. Tranquilo, meu povo? Agora vamos escutar o técnico Márcio Fernandes, a primeira coletiva dele. Vou ser honesto, em alguns pontos concordei, em outros eu discordei. Ele falou que em nenhum momento foi inferior ao Vasco. Eu acho que principalmente ali nos 20 primeiros minutos, o CSA sofreu muitos riscos. Mesmo sendo o Vasco, mesmo o CSA muito atrás, contou com uma boa noite, né, do Gabriel Félix. Coincidência ou não, ele estava com a camisa em homenagem ao Flávio, né, e ele foi o melhor jogador em campo. Então, até isso foi bonito, né, a homenagem também que foi feita, né, pela torcida ao Flávio também foi muito legal. Sofreu sustos, não concordo que o CSA em nenhum momento foi inferior ao Vasco, tá? Eu acho que o Vasco controlou as ações, o jogo praticamente todo. Agora, as melhores chances, na minha visão, foram do CSA. Do Baianinho, inclusive dá até pra gente colocar aqui, tá? O César Pita narrando.
Esse lance do Thiago, eu acho que ele poderia sim ter tocado, mas como eu coloquei aqui no meu texto, né? Eu acho que ele também fez tudo certo. Ele errou o gol. A finalização dele foi ruim. Ele acabou tirando demais do goleiro. Mas eu sou muito sincero nesses momentos. Eu, no lugar do Thiago, também estaria pro gol. Qual centroavante que na cara do gol ele toca a bola de lado? É muito complicado, né? Mas eu acho que faltou aí ele finalizar melhor, sim. Um lance que eu acho que foi mais complicado, foi pior do que o do Thiago, foi o do Baianinho, que é o próximo. Ele dá um toque de cabeça. Na minha opinião, né? Eu acho que quando ele dá esse toque de cabeça que a bola cai, ele já poderia tentar a finalização. Ele dá mais um toque, que o Baianinho faz muito isso, né? Muitas vezes a gente até reclama, ele tá numa posição boa, ele pode finalizar, ele pode tocar, mas ele dá mais um toque. E nesse mais um toque, ele acaba se atrapalhando e aí acaba finalizando mal. Mas mesmo com esse toque a mais, dava para ele ter finalizado melhor do que ele finalizou. Enfim, e quando ele dá o domínio para baixo, né, ele até se posiciona, ele posiciona mal o corpo, talvez até dificultando uma finalização, mas eu acho que ele dominando essa bola de cabeça já dava para ele ajeitar para chutar. Enfim, ele deu um toque a mais e nesse toque a mais ele acabou se atrapalhando e finalizou errado. O técnico Márcio Fernandes, ele falou um pouco sobre isso e a gente vai escutar agora. Muito já no CSA essa questão de criar muitas vezes e não conseguir ter efetividade, até não conseguir encontrar o companheiro melhor posicionado. Em cima disso, dentro desse pouco tempo de trabalho, o senhor conseguiu visualizar e no jogo de hoje, se isso vai ser o principal, o ponto importante para consertar nos próximos jogos? O que a gente vê é que a equipe realmente está querendo, está buscando, luta, mas está muito ansiosa, né? Então, nesses lances capitais da partida, que a gente consegue chegar com chance de gol, a ansiedade está atrapalhando. Então a gente vai procurar trabalhar isso daí, o mental desses jogadores, para que a gente possa ter mais tranquilidade nessa hora, para escolher o companheiro ou finalizar com precisão, né? Então, mas são coisas que a gente vai ter que corrigir em vídeo, em alguns movimentos dentro do campo, sem muito desgaste, porque são jogos em cima de jogos. Então, nossa equipe é uma equipe reduzida. Nós não temos tantas opções assim, né, para você poder diversificar e trocar jogadores assim no jogo para o outro. Então, a gente tem que ter calma para que a gente possa ter um time competitivo contra o Botafogo. O primeiro ponto, né? Eu acho que sim, ele deve fazer mudanças, tá? Mas a gente vai falar isso amanhã no jogo, no nosso pré-jogo. Mas na minha visão, o CSA não pode entrar com o mesmo time, ou eu, pelo menos, não entraria com o mesmo time que iniciou contra o Vasco. E aqui o Márcio, ele fala também, né, dessa questão do trabalhar com vídeo, né? Alguns movimentos dentro de campo que não sejam muito pegados. Porque esse é o planejamento de todos os times, né? O treino pós-jogo, ele é sempre um negócio mais para você recuperar os atletas, né? Hoje, né, no caso, amanhã é o pré-jogo, você também não pode colocar uma carga muito alta para que você não acabe prejudicando o dia do jogo, que é onde o CSA precisa performar, precisa estar com o físico lá em cima. Então, isso acaba prejudicando e é por isso que eu citei, né, que essa semana para o Márcio ia ser muito difícil, porque ele praticamente ele não ia ter como trabalhar, né? Ele chegou na segunda, conheceu os atletas, na terça, treino leve para você enfrentar o Vasco na quarta, que foi ontem. Hoje recupera, amanhã treino leve de novo para você jogar contra o Botafogo no sábado. E vai ser assim por algum tempo. E o CSA vai ter que achar uma solução, vai ter que conviver com isso. Márcio, um ponto importante que na sua chegada, a direção falou sobre a possibilidade de reforços, obviamente, mas conversando contigo, né, dentro daquilo que você enxergava nessa avaliação que seria necessário. Nesse espaço de tempo que é curto, lógico, o que é que vocês conseguiram conversar? Qual é a necessidade nesse momento do CSA? Olha, isso é uma coisa que a gente... nós vamos procurar conversar mais internamente, até porque toda vez que a gente fala que precisa de uma posição, isso requer muito tato para se fazer, para não gerar dentro do nosso grupo um problema. Nós temos que achar solução, mas não trazer mais problemas. Então, devagarzinho, a gente está conversando sim. Dependendo da posição, precisa.
Precisa, com certeza, até porque nosso grupo é muito enxuto, né? Você viu aí, eu comentei no início, e com jogos um em cima do outro, o desgaste é grande, a gente precisa de ter mais opções, né? Perdendo jogador expulso ou machucado, vai reduzindo cada vez mais. Mas nós temos pessoas qualificadas que estão dentro do mercado, né? Que sabem realmente trabalhar. O Jadson é um cara que dispensa comentário, um cara que conhece muito o mercado, e a gente está conversando muito para que a gente possa achar o jogador não simplesmente para vir aqui ser mais um jogador que possa chegar aqui e realmente dar esse outro que a gente precisa. Eu gostei quando ele fala dessa questão de ter muito tato, né, na hora de falar de contratações assim abertamente. Ele fala que precisa, e óbvio, né, a gente sabe que precisa, né, tá na cara, mas ele também cita alguns argumentos que são interessantes. A quantidade de jogos, jogador expulso, por exemplo, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, se não tivesse o Islan recuperado, a dupla de zaga ia ser o Ramon improvisado e o Luiz Gustavo. E quem é que ia ficar no banco? Algum menino da base, porque não ia ter ninguém, né? O CSA hoje só tem o Luiz Gustavo, o Islan, o Betão, e a expectativa é que o Jackson ele esteja disponível no sábado. Mas até acontecer, né? Eu pelo menos tenho um pezinho atrás, mas a informação é que o Jackson vai para o jogo sim, contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ver se como titular, enfim. Mas o CSA vai precisar sim contratar. Um zagueiro, como dispensou o Marcão, ele vai precisar contratar um zagueiro. O CSA, na minha visão, precisa de mais um extremo. São coisas que precisam ser feitas. Um camisa 9, para mim, o Adiel ele ainda não supriu essa necessidade, tá? E a gente deixou bem claro, o Adiel era uma aposta. O 9, esse 9 para disputar posição com o Thiago Marques, ele não chegou. O Ciel deve ter dado uma baixada, né? Até bom ter esse momento aqui para conversar com vocês, porque muitos torcedores estão me perguntando. Quando era o Igor, tinha esse entendimento do Ciel estar no radar. Não só o Ciel, o Luan Silva, né? Que era o jogador do Amazonas. Mas mudança de técnico, você teve o Ferroviário passando de fase. Será que o Márcio Fernandes quer o Ciel? Será que o Márcio Fernandes quer o Luan Silva? Então tem todas essas coisas que precisam ser feitas. Agora, quando ele fala que vai ser resolvido internamente, eu acho que ele tá correto, né? Quem trabalhou com pessoas em algum momento sabe que você tem que lidar com ego, você tem que lidar com um monte de outras coisas, né? Com insatisfação, enfim. Lidar com pessoas é difícil. Quem já teve que trabalhar em equipe sabe. Né? Nem todas as pessoas pensam igual, nem todas as pessoas entendem as coisas da mesma forma. Então você tem que ter um certo cuidado, até porque ele tá entrando agora e ele não pode perder o grupo. Agora, ele não pode externar. Olha, eu preciso de um 9. Olha, eu preciso de um ponta. Olha, eu preciso de um zagueiro. Mas ele deixa muito claro que precisa de contratações e internamente aí sim ele precisa cobrar essas contratações porque o CSA está necessitado e não dá para continuar com o plantel do jeito que está. Precisa reforçar sim. Tá, meu povo? Tamo junto, mas essa é a minha opinião, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião. Quais posições você gostaria de contratar? Você concorda com as falas do Márcio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou adorar saber. Tamo junto. Amanhã a gente volta com o nosso pré-jogo completinho da maneira que vocês já conhecem. E o jogo do Botafogo contra o CSA, né? CSA e Botafogo da Paraíba vai passar na Band, tá? A gente já coloca aqui pra vocês. Então, quem não tem Sportnet, né, que é o antigo Nosso Futebol, vai conseguir acompanhar aí na TV aberta. Tchau, tchau.